Meu nome é Jéssica, tenho 34 anos e todos os anos eu voltava para a casa dos meus pais no subúrbio para o Dia de Ação de Graças, como um ritual. Este ano, minha irmã Alison soltou a bomba enquanto cortava o peru. Acabei de comprar uma casa linda em Wildwood Hills. Então ela se virou para mim com aquele sorriso. Quando você vai se estabelecer, Jace? A mesa ficou em silêncio. Senti 20 pares de olhos me queimando, julgando meu apartamento, minha solteirice, minhas escolhas. Não era a primeira vez, mas algo estava diferente este ano. Antes de compartilhar o que aconteceu em seguida, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo. Clique em curtir e inscreva-se. Se sua família já questionou suas escolhas de vida durante o jantar de fim de ano, você entenderá o que aconteceu naquela mesa de ação de graças. Para entender o que aconteceu, você precisa entender a minha família. Somos os Millers, perfeitos nos cartões de Natal, mas complicados por baixo, como a maioria das famílias. Meu pai, Thomas, de 62 anos, aposentou-se recentemente após 30 anos como executivo na Midwest Financial. Papai construiu sua identidade em torno de proporcionar estabilidade, o emprego estável, a casa da família no subúrbio, o plano de previdência privada, o pacote completo. Ele é um homem que mede o sucesso em ativos tangíveis, imóveis próprios, fundos de aposentadoria garantidos e legado familiar estabelecido. Cada decisão que tomou foi calculada e tradicional, e ele sempre esperou que seus filhos seguissem o mesmo caminho confiável. A mãe, Diane, de 59 anos, dedicou a vida a criar o lar perfeito. Ela é presidente do comitê do bairro, coordenadora de voluntários da igreja e organiza todos os feriados da família desde que me lembro. O mundo dela gira em torno de marcos familiares, casamentos, chás de bebê, batizados, formaturas. Ela coleciona revistas de casamento desde que Alison e eu éramos adolescentes, às vezes deixando-as abertas nas páginas de vestidos quando eu as visito. Sutil, mãe. E tem minha irmã Alison, de 31 anos, que seguiu à risca o manual dos nossos pais. Faculdade, conheceu Greg aos 23, casou-se aos 25, emprego estável no setor bancário, que ela reduziu para meio período depois do casamento. Alison sempre foi a boa filha, aquela que liga semanalmente, traz caçarolas quando alguém está doente e nunca perde um evento familiar. Ela não é maldosa, mas sempre houve uma competição tácita entre nós, com ela firmemente na liderança, de acordo com o placar da família Miller. Greg, seu marido há 6 anos, trabalha com financiamento imobiliário comercial. Ele é bastante agradável, embora um tanto esquecível, o tipo de homem que combina perfeitamente com fotos de família e reuniões de clube de campo. Ele apoia Alison em tudo, e eles apresentam uma frente unida de sucesso convencional. E tem eu. Não me rebelei exatamente. Apenas escolhi diferente. Depois da faculdade, em vez de me estabelecer em nossa cidade natal como a Alison, me mudei para Chicago. Comecei em um cargo de nível básico em marketing e trabalhei em 3 empresas. Atualmente, sou diretora sênior de marketing na Tech Future, uma startup que está revolucionando a tecnologia de acessibilidade. Moro em um apartamento no centro da cidade com janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Viajo internacionalmente a trabalho e a lazer. Encontro alguém interessante quando conheço alguém, mas nunca senti necessidade de forçar um relacionamento só para preencher um requisito. Minha família nunca entendeu por que eu desperdiçaria meu potencial em semanas exaustivas de trabalho de 60 horas em vez de encontrar um bom homem e constituir família. Eles não veem que estou construindo algo significativo, algo que é meu. A tensão começou pequena. Minha mãe perguntando se eu tinha conhecido alguém especial toda vez que falávamos ao telefone. Meu pai questionando minhas decisões financeiras, apesar de meu salário agora exceder o que ele ganhava antes da aposentadoria. Alison me mandava anúncios de casas no subúrbio perto deles, só para o caso de você querer voltar um dia. As festas de fim de ano viraram um campo minado. 2 natais atrás, minha tia perguntou quando eu daria netos aos meus pais, e eu mencionei que talvez isso não estivesse nos meus planos. Seria de se esperar que eu tivesse anunciado que entraria para uma seita. Minha mãe chorou na cozinha mais tarde naquela noite. Na Páscoa passada, meu pai me encurralou para discutir a possibilidade de congelar meus óvulos enquanto ainda há tempo, como se meu relógio biológico fosse uma bomba relógio ameaçando a estrutura familiar. Expliquei que a paternidade não era uma prioridade para mim naquele momento, e ele me olhou como se eu o tivesse esbofeteado.
Durante todo esse tempo, Alison manteve sua posição de filha de ouro da família. Ela nunca criticou abertamente minhas escolhas, mas seus comentários preocupados, como só estou preocupada com a sua solidão, doíam mais do que ataques diretos. Sempre havia o subtexto: eu estava vivendo a vida errado, e ela, certo. Não me entenda mal, eu amo profundamente minha família. Meus pais trabalharam duro para nos dar oportunidades e estabilidade. Alison e eu dividimos um quarto por 16 anos e fomos melhores amigas durante toda a infância. A diferença entre nós agora não é por falta de amor. É por diferentes definições de uma vida bem vivida. E esse é o cerne do meu conflito interno. Tenho orgulho do que construí, dos desafios que superei, da independência que conquistei. No mês passado, fui promovido após conquistar o maior cliente da história da empresa. Minha equipe me respeita. Tenho amigos que entendem minhas escolhas porque fizeram escolhas semelhantes. Mas há uma voz pequena e persistente que se pergunta se minha família pode estar certa. Quando volto para o meu apartamento após uma semana de trabalho de 80 horas para o silêncio e vejo alguém me esperando, às vezes questiono meu caminho. Quando vejo as fotos de férias da Alison com Greg, todos felizes com os suéteres combinando, sinto uma pontada de algo, não exatamente inveja, mas algo próximo. Quero a aceitação da minha família sem ter que me conformar com as expectativas deles. Quero que eles vejam que a minha versão de sucesso é tão válida quanto a deles. Quero parar de me sentir na defensiva toda vez que entro pela porta da frente deles. Essa é a bagagem que trouxe para o Dia de Ação de Graças deste ano. Anos de julgamentos sutis, frustração crescente e exaustão por ter que justificar constantemente minha existência para as pessoas que deveriam me amar incondicionalmente. Então, quando Alison perguntou quando eu iria me sentar à mesa de ação de graças, não foi apenas uma pergunta inocente. Foi a mais recente batalha em uma longa guerra sobre quais escolhas de vida eram mais válidas. E este ano, algo dentro de mim atingiu seu limite. Cheguei à casa dos meus pais às 14 horas do Dia de Ação de Graças, depois de dirigir 3 horas desde Chicago naquela manhã. A Maple Street não havia mudado desde a minha infância, a mesma fileira de casas em estilo colonial com gramados impecavelmente cuidados, agora decoradas com guirlandas de outono de bom gosto e, ocasionalmente, um peru inflável. A casa de tijolos de 2 andares dos meus pais parecia exatamente como sempre fora, o orgulho e a alegria do meu pai, com suas cercas vivas impecavelmente aparadas e a bandeira americana perto da porta. O bordo no jardim da frente, onde Alison e eu construímos uma casa na árvore, tinha crescido mais alto, mas, tirando isso, o tempo parecia suspenso ali, como se a casa existisse em sua própria bolha de perfeição suburbana dos anos 1990. Estacionei atrás do buque impecavelmente conservado do meu pai e sentei-me por um momento, respirando fundo. Apenas sobreviva o dia de hoje, sussurrei para mim mesmo, um mantra pré-feriado que desenvolvi ao longo dos anos. Peguei a garrafa de vinho e o molho de cranberry caseiro do banco do passageiro e entrei. O aroma familiar me atingiu imediatamente: canela, peru, o recheio de sálvia típico da minha mãe. Música natalina tocava baixinho nos alto-falantes da cozinha, embora minha mãe sempre começasse a tocar bem antes do Dia de Ação de Graças. Algumas tradições nunca mudam. Lá está ela, chamou minha mãe, saindo da cozinha de avental, o cabelo castanho avermelhado perfeitamente penteado, apesar de horas cozinhando. Estávamos começando a nos preocupar. O trânsito estava bom, mãe. Cheguei bem na hora. Inclinei-me para recebê-la, envolta no aroma do seu perfume habitual misturado com especiarias de confeitaria. Meu pai surgiu da sala, com os óculos de leitura apoiados no nariz. A filha pródiga volta, disse-lhe com um sorriso que continha ao mesmo tempo carinho e algo mais, expectativa, talvez. Como está te tratando na cidade grande? Está tudo bem, pai. Ocupado com uma nova promoção. Ainda te dando trabalho, pelo que vejo. Ele balançou a cabeça levemente. A vida é mais do que trabalho, Jéssica. E assim começou, nem 5 minutos depois de passar pela porta. Fui até a cozinha ajudar minha mãe, entrando em nossa dança bem ensaiada de preparar a comida. Eu tinha a mesma tarefa desde o ensino médio: bater as batatas, arrumar a bandeja de temperos, pôr a mesa com a porcelana fina que só aparecia nos feriados. A Alison e o Greg devem chegar a qualquer momento, disse minha mãe, verificando o peru. Ela tem estado tão ocupada com a casa nova. Espere até ver as fotos. É perfeita para eles.
Tem espaço de sobra para uma família em crescimento. Concentrei-me intensamente nas batatas. Que ótimo! Fico feliz por elas. E aquele gerente de projeto simpático que você mencionou, o Daniel? Era o David. David, corrigi. E foram só alguns encontros. Nada sério. Minha mãe suspirou quase imperceptivelmente. Bem, a gente nunca sabe, a menos que dê uma chance de verdade a alguém, querida. A campainha me impediu de atender. Ouvi as boas-vindas estrondosas do meu pai, seguidas pela voz de Alison e pelo tom mais grave de Greg. Forcei um sorriso e fui cumprimentá-los. Alison estava radiante, com o cabelo loiro em ondas soltas e um vestido de suéter bordô que realçava sua pele clara. Ela sempre fora convencionalmente bonita, com seus traços delicados e sorriso fácil. Greg estava ao lado dela, vestindo uma camisa social azul e calça caque, o uniforme universal da masculinidade inofensiva. Jace, Alison me abraçou com força. Meu Deus, já faz meses. Você parece. Ela fez uma pausa, observando meu vestido preto chique e minhas botas. Tão profissional. Eu sabia que não era um insulto, mas a implicação estava lá, profissional em vez de relaxado, elegante em vez de confortável, trabalhando em vez de vivendo. Obrigada, Ellie. Você também está ótima. Greg me deu um abraço de lado, sem jeito. O guru do marketing. Como está a correria do dia a dia? Antes que eu pudesse responder, meu pai mandou todos para a sala de estar para um drink antes do jantar. Minha mãe havia arrumado álbuns de fotos na mesa de centro, uma tradição natalina criada para me inspirar reminiscências e, cada vez mais nos últimos anos, para me lembrar de momentos mais felizes em família, quando estávamos todos sob o mesmo teto. Meu Deus, olha a bebê Jéssica com sua roupa de balé, Alison arrulhou, folheando as páginas. Você era tão fofa antes de ficar tão séria. Minha mãe passou copos de cidra quente, sua especialidade. Eu estava olhando para estes copos semana passada e não conseguia acreditar como o tempo passou rápido. Parece que foi ontem que vocês, meninas, brigavam por brinquedos, e agora, olhem só para vocês, todas crescidas e com suas próprias vidas. Falando nisso, meu pai interrompeu, virando-se para mim. Como anda a cena de encontros em Chicago? Uma mulher bonita e bem-sucedida como você deve ter homens na fila. Tomei um longo gole de cidra. Eu saio com alguém de vez em quando, pai. Estou focado em outras coisas agora, como aquela promoção. Parabéns, aliás, disse Alison. O que exatamente um diretor sênior de marketing faz o dia todo? Comecei a explicar minha função, a grande campanha que acabará de lançar, a equipe que gerenciava, mas percebi que alguns olhares estavam vidrados quando mencionei análise digital. Meu pai olhou para o relógio. Minha mãe desapareceu na cozinha. Greg assentiu educadamente, enquanto claramente pensava em outra coisa. De qualquer forma, concluí, é desafiador, mas gratificante. Parece exaustivo, disse Alison, compreensiva. Ainda bem que reduzi minhas horas. A vida é curta demais para passar tudo no escritório. Minha mãe me salvou anunciando que o jantar estava pronto. Fomos para a sala de jantar, onde a mesa estava posta com sua melhor porcelana, copos de cristal e os castiçais de prata que pertenceram à minha avó. O peru estava brilhando no centro, cercado por todos os acompanhamentos tradicionais: recheio, molho de cranberry, caçarola de feijão verde, batata doce coberta com marshmallows e pãezinhos Parker House. Sentamo-nos em nossos lugares de sempre, meu pai na cabeceira, minha mãe aos pés, Alison e Greg de um lado, eu sozinho do outro. A cadeira vazia ao meu lado parecia gritar minha solteirice para todos os presentes. Meu pai fez a oração de graças, agradecendo a Deus pela família, saúde e prosperidade. Passamos os pratos, enchemos os pratos e nos acomodamos no silêncio confortável inicial de pessoas apreciando uma boa comida. Então, começou minha mãe, conte a Jéssica sobre a casa. O rosto de Alison se iluminou. Meu Deus, Jace, é perfeita. 4 quartos, 3 banheiros e meio em Wildwood Hills. Sabe aquele novo empreendimento com piscina comunitária e quadras de tênis? Tem uma cozinha linda, com bancadas de mármore e uma pia estilo fazenda. A suíte principal tem uma sala de estar e closets para nós dois.
Há um quarto extra em cima da garagem que Greg está transformando em seu escritório, e o quintal é grande o suficiente para um parque infantil. Ela parou de falar, lançando um olhar para Greg com um sorriso secreto que me disse exatamente o que eles planejavam em seguida. Parece maravilhoso, eu disse com sinceridade. Fiquei feliz pela minha irmã, mesmo que as escolhas de vida dela não fossem as minhas. Fechamos no mês que vem, acrescentou Greg. A Alison já escolheu as cores de tinta para todos os cômodos. Inclusive para o quarto do bebê, acrescentou minha mãe com uma empolgação mal contida. Meu pai ergueu a taça para Alison e Greg, dando o próximo passo na construção de suas vidas juntos. Sua mãe e eu não poderíamos estar mais orgulhosos. Todos brindamos. Tomei um gole maior de vinho do que o estritamente necessário. É um alívio estarmos nos estabelecendo em nossa casa definitiva, continuou Alison. Chega de aluguel. Chega de soluções temporárias. Estamos criando raízes. Ela se virou para mim, com uma expressão que misturava curiosidade e algo mais, preocupação, pena, superioridade. E você, Jace? Está pensando em comprar um imóvel? Sei que imóveis em Chicago são caros, mas você deve estar se saindo bem com essa grande promoção. Quando você vai se estabelecer? E lá estava. A pergunta que pairara a noite toda, agora exposta sobre a mesa de ação de graças como mais um prato a ser servido. Todos os olhares se voltaram para mim, aguardando minha resposta. O silêncio pareceu eterno enquanto todos me observavam. Forks parou no ar, com expressões expectantes. Um calor subiu pelo meu pescoço e pelas minhas bochechas. Meu estômago embrulhou como se eu tivesse perdido um degrau na escada. O peru no meu prato de repente pareceu pouco apetitoso. Naquele momento, uma vida inteira de momentos semelhantes passou pela minha cabeça, a formatura da Alison na faculdade, quando parentes me perguntaram por que eu havia escolhido marketing em vez de algo estável como lecionar. O casamento da minha prima, onde eu era a única madrinha sem acompanhante. No Natal passado, quando minha avó deu um tapinha na minha mão e disse: "Não se preocupe, querida. O homem certo está por aí em algum lugar", como se minhas conquistas não significassem nada sem uma aliança. Por trás do meu sorriso congelado, meus pensamentos disparavam. Eu poderia contar a ele sobre o condomínio de luxo que eu estava considerando. Poderia mencionar os encontros em que estive recentemente. Poderia defender minhas escolhas, explicar meu plano de 5 anos, justificar minha existência. Em vez disso, forcei uma risada leve e peguei minha taça de vinho. Ah, você me conhece. Ainda estou gostando demais da vida na cidade para pensar em me estabelecer nos subúrbios. Este molho de cranberry está delicioso, mãe. Você experimentou alguma receita nova? Minha mãe, sempre sensível à tensão, aceitou avidamente a mudança de assunto. Sim, adicionei raspas de laranja este ano. Fiquei preocupada que ficaria muito azedo, mas acho que deu certo. Mantive o foco no prato, cortando metodicamente o peru em pedaços precisos enquanto a conversa mudava temporariamente para o preparo do molho de cranberry. Mas o alívio momentâneo não durou. Sabe, disse minha mãe, virando-se para mim, seu pai e eu estávamos conversando sobre como a casa está silenciosa agora. Todos aqueles quartos vazios, exceto quando vocês, meninas, vêm nos visitar. É uma pena, acrescentou meu pai. Esta casa era para a família, para os netos subirem e descerem as escadas correndo como vocês dois costumavam fazer. Ainda dá tempo, disse Alison, animada. Assim que estivermos instalados na nova casa, esperamos começar a tentar. A empresa do Greg tem uma excelente política de licença maternidade e paternidade. Greg assentiu. Estamos falando de 2, talvez 3 filhos. Eu cresci como filha única e sempre quis ter irmãos. O quarto azul seria um berçário perfeito, continuou Alison, agora em seu elemento. Recebe uma luz matinal tão linda e fica bem em frente ao quarto principal, então ouviríamos o bebê imediatamente. Cada palavra era um pequeno corte de papel na minha confiança. Eu tinha acabado de garantir uma promoção que dobrava meu salário. Eu gerenciava uma equipe de 12 profissionais talentosos. Nossa última campanha aumentou a receita de clientes em 38%. Mas ali, naquela sala de jantar, nada disso importava. A única moeda de valor era o casamento e a procriação.
Enquanto continuavam a discutir os futuros netos como se já estivessem a caminho, a dúvida se instalou, apesar das minhas melhores defesas. Estaria eu perdendo algo fundamental? Será que minha resistência aos marcos tradicionais estava me privando de alguma experiência humana essencial? Pensei no meu apartamento no centro da cidade, estiloso e moderno, mas às vezes ecoando o silêncio quando eu voltava tarde do escritório. Pensei no último dia dos namorados, passado revisando propostas de marketing enquanto assistia a Netflix. Pensei nos meus amigos casados que gradualmente desapareceram em suas vidas domésticas, nossas conversas por mensagens cada vez mais dominadas pelas conquistas dos filhos. Mas então me lembrei do que aqueles amigos não viam: a euforia de conquistar um cliente importante após semanas de preparação, a satisfação de orientar membros juniores da equipe e vê-los prosperar, a liberdade de reservar um voo de última hora para Barcelona porque surgiu uma oportunidade interessante para uma conferência. Minha vida tinha riqueza e propósito. Só não era o tipo de vida que minha família reconhecia. Com licença um minuto, eu disse, colocando o guardanapo ao lado do prato. Preciso usar o banheiro. Escapuli a escada acima para o banheiro que um dia dividi com a Alison, fechando a porta e me encostando nela. O mesmo papel de parede floral estava pendurado ali desde a minha adolescência. A mesma saboneteira em formato de concha estava ao lado da pia. O tempo parou nesta casa enquanto eu seguia em frente. Joguei água fria no rosto, com cuidado para não borrar a maquiagem, e encarei meu reflexo, profissional, elegante, realizado, sozinho. Meu celular vibrou no bolso. Uma mensagem de Nathalie, minha colega e melhor amiga em Chicago. Espero que a inquisição familiar não seja muito brutal. Só para você saber, a Kaplan confirmou que eles vão aumentar o orçamento em 50% no próximo trimestre. Sua apresentação fechou o negócio. Você é um astro do rock. Bebidas para comemorar quando voltar. Sorri com a ocasião, um pequeno lembrete do mundo que construí para mim, do valor que criei, do respeito que conquistei. Respondi rapidamente com um agradecimento e prometi detalhes mais tarde. Respirando fundo, me recompus e voltei para a sala de jantar, onde a sobremesa estava sendo servida, a famosa torta de abóbora da minha mãe com chantilly fresco. Aí está, disse minha mãe. Eu estava prestes a enviar um grupo de busca. Desculpe, só precisei responder a uma mensagem rápida de trabalho. Recostei-me no meu lugar. Meu pai franziu a testa. Não podem te dar um dia de folga? Na verdade, foram boas notícias. Conseguimos um aumento considerável na conta. Que bom, querida, disse minha mãe, com desdém. Alison estava nos contando sobre a horta comunitária no novo bairro deles. Eles vão cultivar seus próprios vegetais no próximo verão. A avó do Greg nos deu suas sementes de tomate tradicionais, acrescentou Alison. Será muito especial transmitir essa tradição aos nossos filhos algum dia. Assenti e me concentrei na minha torta, tentando apreciar o equilíbrio perfeito de temperos que minha mãe sempre alcançava. Tentei conduzir a conversa para um tom neutro. Como está o tio Frank depois da cirurgia? Isso funcionou temporariamente, levando a atualizações sobre problemas de saúde de vários parentes, mudanças de emprego e conquistas dos filhos. Acenei com a cabeça nos momentos certos, fiz perguntas complementares apropriadas e mantive uma expressão agradável. Mas Alison ainda não havia terminado seu momento de destaque. Deveríamos ir todas às compras amanhã, sugeriu. Preciso ver amostras de tinta para casa, e tem uma loja de artigos para casa nova e ótima no shopping. Jéssica, você poderia me ajudar a escolher algumas almofadas para o quarto de hóspedes? Você sempre teve um bom olho para design. O quarto de hóspedes em que você ficará quando nos visitar, acrescentou minha mãe, incisivamente. Não seria legal ter seu próprio espaço quando você voltar para casa, em vez de voltar para aquele apartamento vazio na cidade? E assim, de repente, voltamos à implicação de que minha vida era de alguma forma incompleta, temporária, um padrão de espera até que eu me acomodasse no que eles consideravam uma vida adulta de verdade. Forcei outro sorriso e dei a última mordida na minha torta. A noite se estendia como uma pista de obstáculos com potenciais minas terrestres emocionais, e eu não tinha certeza de por quanto tempo mais conseguiria manter a compostura. Depois da sobremesa, fomos para a sala de estar para a tradição de ação de graças da família Miller, compartilhar o que éramos gratos naquele ano.
Tudo começou quando Alisson e eu éramos crianças, uma forma de focar nas bênçãos em vez de coisas materiais antes do Natal começar. Com o passar dos anos, evoluiu para algo mais complexo, uma competição sutil, uma demonstração de gratidão, um relatório de status sobre marcos da vida. Sentávamos-nos em nossos lugares de sempre, meus pais no sofá, Alisson e Greg no sofá, eu na poltrona perto da janela. O fogo crepitava na lareira. Fotos de família eram vistas de todos os lados, e a árvore de Natal permanecia meio decorada num canto, aguardando a sessão anual de enfeites do dia seguinte. Meu pai foi primeiro, como era tradição. Pigarreou e sentou-se mais ereto. Este ano, sou grato pela minha aposentadoria e pelo tempo que ela me proporcionou com sua mãe. Depois de 40 anos de trabalho, sou grato por desfrutar dos frutos desse trabalho, nossa casa, nossa saúde e nossa linda família. Sou grato porque os valores de trabalho duro, comprometimento e família que meu pai me incutiu foram transmitidos para a próxima geração. Ele lançou um olhar significativo para Alisson e Greg. E espero que esses valores continuem por gerações. Minha mãe enxugou os olhos. Ela sempre se emocionava durante esse ritual e, por sua vez, disse: "Sou grata por este lar que abrigou nossa família por tantas fases da vida. Sou grata pelas tradições que mantemos, que nos unem apesar da vida corrida e da distância. Sou especialmente grata este ano pela nova casa de Alisson e Greg, mais um ramo da nossa árvore genealógica criando raízes." Ela sorriu, emocionada. E sou grata pela promessa de novos começos que este ano que se inicia reserva para todos nós. O subtexto era claro, e todos os olhares se voltaram brevemente para a barriga ainda lisa de Alisson. Alisson se endireitou e sua mão encontrou a de Greg. Este ano, sou grata pelo crescimento e por novos capítulos. Sou grata por encontrar nosso lar definitivo e pela oportunidade de criar o mesmo tipo de lar amoroso que mamãe e papai nos proporcionaram enquanto crescíamos. Sou grata pelo apoio e pela parceria do Greg enquanto construímos nosso futuro juntos. Ela olhou diretamente para mim. E sou grata pela família, que sempre estará presente, não importa os caminhos que escolhermos na vida. Greg assentiu com a cabeça, acompanhando as palavras de Alisson, antes de acrescentar sua própria gratidão, ecoando a dela em grande parte, com agradecimentos adicionais por sua recente promoção e pela segurança financeira que ela proporcionou aos planos de crescimento da família. Então chegou a minha vez. Preparei algo seguro e neutro durante a viagem, gratidão pela minha saúde, pela minha estabilidade no emprego em tempos de incerteza econômica, pelo apoio dos meus amigos, nada que pudesse abalar as coisas ou me levar a um exame mais aprofundado das minhas escolhas de vida. Respirei fundo. Este ano, sou grato por... Ah, interrompeu Alisson, levando a mão à boca. Esqueci completamente de mencionar que a casa tem um espaço incrível para home office, perfeito para trabalho remoto. Jéssica, se você quiser vir aqui por longos períodos, pode trabalhar de lá. Pode te dar uma ideia de como é a vida fora da cidade. Algo dentro de mim se rompeu. A represa cuidadosamente construída para conter anos de frustração, mágoa e ressentimento de repente se rompeu, e as palavras jorraram antes que eu pudesse contê-las. Sou grata, disse eu, com a voz anormalmente calma, pela força de construir uma vida que me realize, mesmo quando essa vida não corresponde às expectativas dos outros. A sala ficou em silêncio. Os olhos da minha mãe se arregalaram. Meu pai se remexeu, desconfortável. Durante anos, sentei-me a esta mesa e ouvi comentários sutis e não tão sutis sobre as minhas escolhas, sobre o meu apartamento estar vazio, sobre o meu trabalho ser uma fase até eu me estabelecer, sobre as minhas realizações serem insignificantes porque não incluem um marido ou filhos. Jéssica, não é isso que minha mãe começou, mas eu levantei a mão. Por favor, deixe-me terminar. Eu amo todos vocês e sei que vocês querem o melhor para mim. Mas existe uma premissa nesta família de que só existe uma definição de sucesso, apenas um caminho para a felicidade: comprar uma casa no subúrbio, casar, ter filhos. E esse é um caminho lindo para quem o quer. Virei-me para Alisson, cuja boca formava um perfeito aon de surpresa. Estou genuinamente feliz por você e pelo Greg. Sua nova casa parece perfeita para a vida que vocês desejam. Mas quando você pergunta quando vou me estabelecer, há um julgamento nessa pergunta, uma implicação de que estou de alguma forma insegura, instável ou incompleta. Minha voz ficou mais forte. Quer saber como é se estabelecer para mim? É a carreira que construí do zero.
É a equipe que montei que está quebrando recordes da empresa. É a independência financeira que significa que nunca mais precisarei depender de ninguém para a segurança. Eu podia ver o rosto do meu pai ficando vermelho, mas não conseguia parar agora. No mês passado, fui promovido a diretor sênior de marketing. Meu salário aumentou 60%. A campanha que desenvolvi está sendo usada como estudo de caso em conferências de marketing. Trabalho com tecnologia que ajuda pessoas com deficiência a se comunicarem com mais eficácia. Meu trabalho tem significado e impacto. Respirei fundo, trêmula. Mas nada disso parece importar aqui. As únicas perguntas que recebo são sobre namoro, sobre quando vou abrir mão das minhas ambições profissionais para seguir o roteiro que você escreveu para mim. E isso dói. Dói ter a vida que escolhi, a vida pela qual trabalhei tanto, descartada como algo insuficiente. Lágrimas brotaram em meus olhos, mas pisquei para contê-las. Não estou pedindo que você entenda minhas escolhas. Estou pedindo que respeite o fato de que elas são minhas e que minha versão de se estabelecer pode ser diferente da sua. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. O maxilar do meu pai se apertou daquele jeito familiar que sinalizava desaprovação. Greg olhou fixamente para o tapete. E Alison? Alison pareceu chocada e ofendida, como se eu a tivesse esbofeteado. Bem, minha mãe finalmente disse, com a voz trêmula, acho que houve um mal-entendido. Só queremos que você seja feliz, Jéssica. Você quer que eu seja feliz da maneira específica como você entende a felicidade. Isso é diferente. Meu pai pigarreou. Você está sendo dramático demais. Ninguém está menosprezando suas conquistas profissionais. Mas há realidades que você precisa considerar. Você tem 34 anos. Se quer uma família. Pai, é exatamente disso que estou falando. A suposição de que eu devo querer as mesmas coisas que você queria. Que, se eu não quiser, há algo errado comigo. Não há nada de errado em querer que nossa filha tenha companhia, interrompeu minha mãe. Que não fique sozinha. Mas não estou sozinha. Tenho amigos, colegas, mentores, uma comunidade que construí. Ser solteira não significa estar isolada ou solitária. Alison finalmente falou, com a voz carregada de mágoa. Eu estava apenas fazendo uma pergunta simples no jantar. Não imaginei que isso desencadearia algum tipo de manifesto feminista. O tom de desdém foi a gota d'água. Não foi uma pergunta simples, Alison. Foi uma pergunta capciosa, e você sabe disso. Foi uma forma de destacar suas escolhas como as certas e as minhas como falhas. Assim como cada comentário preocupado sobre meu relógio biológico, cada olhar triste quando menciono conquistas profissionais em vez de status de relacionamento, cada insinuação de que meu apartamento é apenas uma parada temporária até que minha vida de verdade comece. Isso é injusto, disse Alison, levantando-se. Eu sempre apoiei suas escolhas. Fui eu quem te defendeu quando a tia Marta disse que seu estilo de vida era egoísta no churrasco de 4 de julho. Me defendeu? O fato de meu estilo de vida precisar ser defendido é exatamente o problema. Greg tentou intervir, sem jeito. Senhoras, é dia de ação de graças. Talvez devêssemos. Fique fora disso, Greg, dissemos Alison e eu simultaneamente, um raro momento de união fraternal. Meu pai se levantou, assumindo seu papel familiar de autoridade familiar. Chega. Jéssica, você está exagerando e estragando o momento da Alison. Ela está animada com a nova casa, como deveria estar. Nem tudo é um ataque pessoal às suas escolhas alternativas de estilo de vida. Escolhas alternativas de estilo de vida, repeti, incrédula. Estar focada na carreira e solteira não é um estilo de vida alternativo. É só a minha vida. Uma vida que você parece determinado a defender em vez de questionar, retrucou meu pai. Talvez se você passasse menos tempo na defensiva e mais tempo sendo honesto consigo mesmo sobre o que realmente quer. O que eu realmente quero, interrompi, levantando-me e pegando meu casaco, é ser aceito pela minha família sem ter que me conformar com a definição limitada deles de sucesso. O que eu realmente quero é celebrar a felicidade da minha irmã sem que minhas próprias escolhas sejam questionadas. O que eu realmente quero é desfrutar de uma refeição festiva sem me sentir como se estivesse sendo julgada pelo crime de viver de forma diferente.
Minha mãe chorava abertamente agora. Jéssica, por favor, não vá embora. Podemos conversar sobre isso. Mas o padrão familiar era claro. Meus sentimentos seriam descartados como uma reação exagerada. Alison se sentiria confortada por ter seu momento especial arruinado. E, na sobremesa de amanhã, estaríamos fingindo que nada tinha acontecido, com as questões subjacentes sem solução mais uma vez. Acho que preciso de um pouco de ar, eu disse, vestindo meu casaco. Volto mais tarde. Não esperei resposta. Peguei minha bolsa, calcei as botas perto da porta e saí para a fria noite de novembro. Atrás de mim, eu ouvi a voz angustiada da minha mãe, o tom severo do meu pai, os protestos chorosos de Alison. Entrei no carro e dirigi sem rumo pelas ruas do bairro, passando por casas decoradas com luzes aconchegantes saindo das janelas, famílias reunidas lá dentro. Por fim, cheguei ao Parque Riverside, onde Alison e eu brincávamos quando crianças. Estacionei e caminhei até o velho banco de madeira com vista para o pequeno lago, agora parcialmente congelado nas bordas. Sentado sozinho enquanto a escuridão caía, me perguntei se tinha ido longe demais, falado demais, queimado pontes irreparáveis. Mas por trás da culpa e da incerteza, havia algo mais, uma sensação de alívio, de finalmente ter dito a minha verdade após anos de acomodação silenciosa. O lago do Riverside Park refletia o céu noturno nublado, ocasionalmente ondulado por uma brisa leve. O mesmo lago onde eu aprenderá a pular pedras, onde Alison e eu velejamos em barquinhos de papel nos dias de verão, onde nosso pai nos ensinara a pescar com varas de pescar de tamanho infantil. As memórias da família estavam gravadas em cada canto da cidade. Encolhi-me ainda mais no casaco, observando minha respiração formar nuvens no ar frio. O parque estava deserto na noite de ação de graças, todos os outros aconchegados em lares quentinhos com suas famílias. Eu me sentia completamente sozinho e estranhamente em paz. Será que exagerei? A pergunta rondava minha mente. Talvez eu pudesse ter escolhido um momento melhor, um ambiente mais reservado para essa conversa. Talvez eu pudesse ter sido mais gentil na minha fala. Mas o conteúdo do que eu disse, isso precisava ser dito há anos. Meu celular vibrou no bolso. O nome da Natalie apareceu na tela. Atendi, com os dedos duros de frio. E aí, como vai o inquérito familiar? Ela perguntou animada. Como não respondi imediatamente, seu tom mudou. Geis, o que aconteceu? Eu meio que explodi no jantar, admiti, relatando os acontecimentos da noite enquanto olhava para a água parada à minha frente. Natalie ouviu sem interrupção, uma qualidade que a tornava uma excelente amiga e uma estrategista de marketing eficaz. Quando terminei, a linha ficou muda por um momento. Primeiro de tudo, disse ela finalmente, estou orgulhosa de você por se defender. E segundo, tudo o que você disse foi válido. Mas era necessário? Minha mãe estava chorando. Natalie, às vezes as lágrimas fazem parte de conversas importantes. Escute, eu já vi você se contorcer como um pretzel em cada feriado para não causar problemas. Você merece que suas escolhas sejam respeitadas, não apenas toleradas. Minha família me ama, eu disse, me sentindo na defensiva apesar de tudo. Claro que sim. Mas amor sem respeito é só preocupação. E você não é um caso de preocupação, Geis. Você é uma história de sucesso. Enquanto conversávamos, minha mente se voltou para momentos cruciais na minha trajetória profissional, momentos que me moldaram, me desafiaram e me realizaram de maneiras que minha família nunca compreendeu completamente. Lembrei-me da minha primeira grande promoção, 5 anos atrás, depois de trabalhar noites e fins de semana por meses em uma campanha de reformulação da marca. O vice-presidente me chamou em sua sala e eu tinha certeza de que seria demitido por algum descuido. Em vez disso, ele me ofereceu um cargo de gerência com um aumento substancial. Liguei para meus pais imediatamente, ansiosa para compartilhar a notícia. Meu pai perguntou se os planos de saúde eram bons. Minha mãe mencionou que um emprego estável me tornaria mais atraente para potenciais maridos. Pensei na viagem internacional de negócios a Tóquio, 2 anos antes, quando fiz minha primeira apresentação para executivos globais. Eu estava apavorado, mas preparado, e minha apresentação garantiu uma parceria multimilionária. Naquela noite, caminhei pelas ruas iluminadas por neon de Shinjuku, tomado por uma sensação de realização e possibilidade.
Fiz uma videochamada com Alison para compartilhar a experiência, mas ela estava distraída com a escolha do local do casamento e nossa conversa foi interrompida por seu compromisso com um buffet. Mais recentemente, houve o projeto de acessibilidade, desenvolver estratégias de marketing para um aplicativo revolucionário de conversão de texto em fala que ajudava crianças não verbais a se comunicarem com suas famílias. Trabalhei em estreita colaboração com a equipe de desenvolvimento, conduzi grupos focais com pais e refinei as mensagens para alcançar as comunidades que mais precisavam dessa tecnologia. No lançamento do produto, uma mãe se aproximou de mim com lágrimas nos olhos, agradecendo-me por ajudar a divulgar uma ferramenta que lhe permitiu ouvir os pensamentos da filha pela primeira vez. Aquele momento me encheu de um senso de propósito que nenhum marco tradicional poderia igualar. Sabe qual é o problema? Nathalie perguntou, me puxando de volta para a nossa conversa. Eles não conseguem ver o que você construiu porque não se parece com o que esperavam, mas isso não o torna menos valioso ou significativo. Eu sei disso intelectualmente, suspirei. É a parte emocional que é complicada. Claro que sim. Esses são os seus padrões familiares. Eles são profundos. Nathalie fez uma pausa. Mas pense nisso. E se o seu caminho diferente não for apenas válido para você, mas importante para eles verem? E se a filha da Alison um dia quiser uma carreira em vez de uma família próxima? E se a sua postura criar espaço para que as gerações futuras façam escolhas verdadeiramente livres? O pensamento foi ao mesmo tempo empoderador e sensato. Eu não estava apenas defendendo minhas escolhas. Eu estava potencialmente expandindo a definição de sucesso para outros que poderiam vir depois de mim. Conversamos um pouco mais, Nathalie compartilhando sua própria dinâmica familiar, os comentários passivo-agressivos de sua mãe sobre sua decisão de congelar seus óvulos, a confusão de seu pai sobre por que ela recusou uma carreira na área de gestão para continuar no trabalho criativo. Era reconfortante saber que eu não estava sozinha navegando por essas águas. Depois que desligamos, permaneci no banco, refletindo mais profundamente sobre as satisfações e os desafios da minha vida. Sim, havia momentos de solidão, jantar sozinha depois de um longo dia, não ter com quem compartilhar piadas internas, navegar por doenças sem o apoio de um parceiro. Mas também havia alegrias profundas, a liberdade de aceitar oportunidades de última hora, amizades profundas formadas por interesses compartilhados em vez de proximidade, a satisfação de resolver problemas complexos com minha própria engenhosidade. Pensei no que me estabelecer realmente significava para mim, não a ausência de mudança ou crescimento, mas sim o estabelecimento de bases sólidas para uma vida com propósito e significado. De muitas maneiras, eu já havia me estabelecido em meus valores, meus pontos fortes, meu eu autêntico. O equívoco era que se estabelecer exigia outra pessoa para ser completo. Para alguns, como Alison, a parceria era central para sua visão de realização. Para mim, era uma opção, mas não uma necessidade, um potencial aprimoramento para uma vida já completa, não a base sobre a qual todo o resto era construído. À medida que a noite esfriava, tomei uma decisão. Voltaria para a casa dos meus pais, não para me desculpar pelos meus sentimentos, mas para tentar ter uma conversa mais produtiva. Não recuaria da minha verdade, mas tentaria criar compreensão em vez de ficar na defensiva. Esses padrões não mudariam da noite para o dia, mas talvez pudéssemos começar a construir algo novo, uma dinâmica familiar baseada no respeito mútuo por caminhos diferentes. Voltei devagar, ensaiando o que poderia dizer, sem acusações, sem ficar na defensiva, apenas uma comunicação honesta sobre como certos comentários me faziam sentir e que tipo de apoio eu realmente precisava da minha família. Eu reconhecia que a preocupação deles vinha do amor, mesmo quando estabelecia limites sobre como essa preocupação era expressa. Quando entrei na garagem, as luzes ainda brilhavam nas janelas. Eles tinham esperado por mim. Apesar de tudo, havia conforto nesse simples fato. Eles se importavam o suficiente para esperar, para se preocupar, para querer uma solução. Fiquei sentada no carro por mais alguns minutos, reunindo coragem. Não seria fácil, mas era necessário, não apenas para este feriado, mas para todas as nossas interações futuras. Eu não estava mais disposta a me diminuir para manter uma falsa harmonia. Era a hora de minha família me ver como eu realmente era, não como eles queriam que eu fosse. Com determinação renovada, saí do carro e caminhei em direção à casa, pronto para defender minha visão de uma vida estável e plena, uma vida que poderia parecer diferente da deles, mas não menos válida ou completa. Abri a porta da frente silenciosamente, tirando as botas na entrada.
A casa estava silenciosa, exceto pelas vozes abafadas vindas da sala de estar. Pendurei o casaco e segui o som, encontrando minha família exatamente como os havia deixado, meus pais no sofá, Alison e Greg no sofá. A única diferença era a postura deles, tensos, preocupados, esperando. Todos olharam para cima ao mesmo tempo quando entrei. Os olhos da minha mãe estavam vermelhos, a expressão do meu pai, cautelosa. Alison parecia estar entre magoada e irritada. Greg parecia apenas desconfortável, claramente desejando estar em qualquer outro lugar. Jéssica, minha mãe começou, meio que se levantando. Estávamos tão preocupados. Desculpe-me por ter ido embora daquele jeito, disse eu, sentando-me na poltrona. Precisava de um espaço para organizar meus pensamentos. Seguiu-se um silêncio constrangedor. Ninguém parecia saber como proceder após a explosão emocional anterior. Gostaria de tentar de novo, disse finalmente. Peço desculpas pela minha saída abrupta e por ter levantado a voz, mas mantenho o que disse sobre como tenho me sentido. Meu pai pigarreou. Jéssica, entendemos que você se orgulha da sua carreira. Ninguém está diminuindo isso, mas sua reação esta noite foi desproporcional a uma simples pergunta da sua irmã. Respirei fundo, lembrando-me de manter a calma. Pai, não foi só por causa desta noite. Foi por causa de um padrão que existe há anos. Um padrão em que minhas escolhas de vida são tratadas como temporárias ou, de alguma forma, menos válidas do que o caminho tradicional. Nós nunca dissemos isso, protestou minha mãe. Não diretamente, talvez, mas já foi insinuado inúmeras vezes, quando você fala do meu apartamento como vazio em vez da minha casa, quando muda de assunto depois que eu compartilho minhas realizações profissionais, quando você enquadra minha solteirice como um problema a ser resolvido, em vez de um status que pode ser intencional. Alison cruzou os braços, defensivamente. Nem todo mundo está te atacando, Jéssica. Às vezes, uma pergunta é só uma pergunta. Virei-me para minha irmã. Ellie, como você se sentiria se, toda vez que contasse novidades sobre sua casa ou seu casamento, eu imediatamente perguntasse quando você voltaria a se concentrar na sua carreira? Se eu insinuasse que suas escolhas estavam limitando seu potencial ou tornando você dependente do Greg? Se eu sugerisse que sua vida é de alguma forma incompleta porque você prioriza coisas diferentes das minhas? Ela piscou, considerando a situação. Isso soaria como julgamento. Exatamente. E é assim que me sinto quando minhas diferentes prioridades são constantemente questionadas. Minha mãe enxugou os olhos com um lenço de papel. Só queremos que você seja feliz, Jéssica. Nos preocupamos com a sua solidão. Mãe, preciso que você me ouça. Eu não estou sozinha. Estou solteira, o que é diferente. Tenho amizades profundas, um trabalho significativo e uma comunidade que construí. E se eu eventualmente escolher compartilhar minha vida com alguém, será um acréscimo a uma existência já gratificante, não uma solução para um problema. Meu pai se remexeu, desconfortável. O mundo real tem certas realidades, Jéssica, segurança, redes de apoio familiar, legado. Essas coisas importam a longo prazo. Eu sei que sim, pai. Mas construí a segurança do meu jeito. Meu portfólio de investimentos é diversificado. Tenho um excelente plano de saúde e invalidez. Estabeleci uma rede de apoio mútuo com amigos e colegas. Inclinei-me para frente. E quanto ao legado, isso me leva a algo que ainda não compartilhei com você. Todos os olhares estavam voltados para mim agora, a curiosidade superando temporariamente a tensão. Lembra daquele prédio histórico dos Jenkins no centro da cidade que está vazio há anos? Aquele de tijolos vermelhos com detalhes Art Deco? Meu pai assentiu lentamente. A antiga editora. O que tem? Estou em negociações finais para comprá-lo, eu disse, observando suas expressões mudarem de confusão para surpresa. Com um grupo de investidores, estou transformando-o em um espaço de trabalho acessível para mulheres empreendedoras, com ênfase no apoio a mães que retornam ao mercado de trabalho e mulheres de origens desfavorecidas que estão abrindo seus primeiros negócios. O silêncio reinou enquanto processavam a informação. Vocês estão comprando um prédio? Perguntou Alison, incrédula. Sim, a entrada vem das minhas economias e investimentos. Conseguimos um financiamento favorável com base nas projeções de impacto na comunidade.
Os andares superiores serão escritórios geradores de receita que subsidiam o programa de incubadora no andar principal. A testa do meu pai franziu-se daquela forma familiar quando ele calculava mentalmente. É um investimento enorme. Você já considerou os riscos? Os custos de manutenção, o IPTU? Sim, pai, interrompi gentilmente. Fiz uma extensa diligência. O plano de negócios projeta a lucratividade em 3 anos, com métricas de impacto social significativas desde o primeiro dia. Por que você não nos contou sobre isso antes? Perguntou minha mãe, parecendo genuinamente magoada. Hesitei, mas então decidi que a honestidade era necessária. Porque eu tinha medo de ser descartado como mais uma fase ou obsessão profissional, em vez de ser reconhecido como a contribuição significativa que eu pretendia que fosse. A dor em seus olhos me disse que minhas palavras tinham me atingido. Este projeto é importante para mim, continuei com mais suavidade. Trata-se de criar oportunidades para mulheres que, de outra forma, poderiam ser ignoradas. Trata-se de transformar um edifício histórico em um espaço para inovação futura. Trata-se de deixar algo duradouro que reflita meus valores. Parece impressionante, admitiu meu pai, relutante. É a minha versão de criar raízes, expliquei. Diferente de comprar uma casa no subúrbio, mas não menos significativo ou permanente. Greg, que ficará em silêncio o tempo todo, falou de repente. É como o que minha irmã fez em Boston com aquele espaço de coworking. Começou pequeno, mas agora está ajudando centenas de pequenos negócios a decolar. Lancei-lhe um olhar agradecido pelo apoio inesperado. Minha mãe parecia estar processando tudo lentamente. Eu nunca percebi, quer dizer, você sempre pareceu tão ocupado com o trabalho, mas eu não entendi que era para algo assim. Porque a gente não conversa muito sobre o meu trabalho, mãe. Você pergunta se estou saindo com alguém, se estou comendo direito, se meu apartamento é seguro, todas preocupações válidas para uma mãe, mas raramente sobre o que estou realmente construindo com a minha vida. Ela olhou para as mãos. Acho que eu não sabia como perguntar sobre um mundo tão diferente da minha própria experiência. Você poderia simplesmente perguntar como é o meu dia típico, sugeri gentilmente. Ou quais partes do meu trabalho considero mais gratificantes. Ou quais desafios estou enfrentando. Um silêncio pesado se instalou, mas parecia diferente de antes, pensativo em vez de tenso. Alison falou em seguida, com a voz mais baixa do que o normal. Acho que talvez eu estivesse insegura quanto ao seu sucesso. É mais fácil focar no que você não tem do que reconhecer tudo o que conquistou. A admissão me surpreendeu. Alison sempre pareceu tão confiante em suas escolhas, tão certa do seu caminho. Sua vida parece glamourosa às vezes, continuou ela. Viagens de negócios para cidades empolgantes, reuniões importantes, reconhecimento pelo seu trabalho. Enquanto isso, estou discutindo cores de tinta e me preocupando com as taxas de hipoteca. Mas era isso que você queria, eu disse, genuinamente confusa. Você sempre amou seu lar e sua família acima de tudo. Sim, ela assentiu. Mas às vezes me pergunto sobre os caminhos não trilhados. E talvez seja mais fácil dizer a mim mesma que seu caminho está incompleto do que questionar se limitei minhas próprias opções cedo demais. A honestidade em sua voz era reconfortante. Pela primeira vez em anos, estávamos tendo uma conversa de verdade, não apenas desempenhando nossos papéis familiares. Meu pai pigarreou. Talvez eu tenha sido tradicional no meu pensamento. Sua mãe e eu construímos nossas vidas de uma certa maneira, e funcionou para nós. É difícil entender escolhas tão diferentes das nossas. Eu sei, pai, e respeito a vida que você e a mamãe criaram. Só preciso que você entenda que a minha felicidade pode ser diferente da sua. Minha mãe estendeu a mão para mim por cima da mesa de centro. Podemos tentar fazer melhor, Jéssica. Queremos muito que você seja feliz, seja lá como for. E tentarei ficar menos na defensiva, ofereci. Sei que suas perguntas vêm do amor, mesmo quando parecem críticas. Alison deu um sorriso hesitante. Então, conte-nos mais sobre este projeto de construção. O que a levou a escolher este local? Quando comecei a explicar os detalhes, a importância arquitetônica do espaço, a pesquisa de mercado sobre as necessidades dos empreendedores, as parcerias comunitárias que estávamos desenvolvendo, percebi que minha família estava ouvindo de forma diferente.
Houve perguntas genuínas sobre estruturas de financiamento e cronogramas de reforma. Meu pai ofereceu conselhos sobre seguro de propriedade que foram realmente úteis. Minha mãe fez perguntas ponderadas sobre as mulheres que se beneficiariam do programa. Pela primeira vez, elas estavam se envolvendo com o meu mundo em seus próprios termos, não através da lente do que achavam que deveria ser. A conversa não foi perfeita. Velhos hábitos ressurgiam ocasionalmente. Minha mãe se perguntava se eu conheceria empresários qualificados por meio do projeto, meu pai questionava se o investimento interferiria nos planos futuros da família, caso surgissem. Mas também havia uma nova disposição para se controlarem, para reconhecerem os padrões que estávamos tentando quebrar. À medida que a noite se aproximava, chegamos a um acordo, não uma resolução completa, mas um começo. Eles tentariam ver minhas escolhas como válidas, e não como falhas. Eu tentaria compartilhar mais da minha vida, em vez de me isolar na expectativa de julgamentos. Talvez, sugeriu Alison enquanto nos preparávamos para ir para a cama, você pudesse nos mostrar Chicago algum dia, seu bairro, seu escritório, este prédio que você está reformando. Ajude-nos a ver o seu mundo. O ramo de oliveira era exatamente o que precisávamos. Eu adoraria, disse eu, com sinceridade. E adoraria ver sua nova casa quando você estiver instalado. Enquanto subia as escadas para o meu quarto de infância, me senti mais leve do que me sentirá em anos, não porque todas as nossas diferenças tivessem sido resolvidas, mas porque finalmente as tínhamos reconhecido honestamente. Foi um primeiro passo em direção à aceitação genuína, imperfeita, contínua, mas real. Um mês depois, num fim de semana fresco de dezembro, a SUV da minha família parou em frente ao meu prédio no centro da cidade. Observei-os da janela do meu 23º andar enquanto eles surgiam, meu pai ajudando minha mãe a sair do banco do passageiro, Alison e Greg tirando as malas do porta-malas. A primeira visita deles à minha casa em Chicago em mais de 3 anos. Meu apartamento nunca pareceu tão minuciosamente examinado quanto quando abri a porta para recebê-los. De repente, vi tudo através dos olhos deles, as janelas do chão ao teto com vista para o horizonte da cidade, os móveis minimalistas em tons de cinza e azul, a arte abstrata que eu havia colecionado de artistas locais, a ausência de fotos de família, exceto por uma pequena moldura na minha mesa. Isso é espetacular, disse minha mãe, indo imediatamente para as janelas. Dá para ver a cidade inteira daqui. Meu pai observou o espaço com olhos avaliadores. Boa segurança no prédio. Construção sólida. Como está a associação de moradores? Razoável. Eles mantêm tudo em ordem, respondi, aliviada por ele estar se concentrando em questões práticas, em vez da falta de toques caseiros que minha mãe sempre achará faltar. Alison circulou pelo local, observando os detalhes, minha coleção de livros sobre psicologia do marketing e ética empresarial, a cozinha pequena, mas moderna, onde eu raramente preparava refeições elaboradas, o escritório exclusivo com 2 monitores e arquivos organizados. É a sua cara, ela finalmente disse, e fiquei surpreso ao ouvir um agradecimento genuíno em sua voz. Eu jamais conseguiria viver com linhas tão limpas e detalhes minimalistas, mas combina perfeitamente com o seu estilo de vida. Obrigado, eu disse, um tanto surpreso com as reações positivas. É funcional para o meu estilo de vida. Não fico muito aqui durante a semana, mas a vista torna as manhãs de fim de semana especiais. Passamos a manhã tomando café na minha pequena mesa de jantar, a conversa mais tranquila do que nunca. Minha mãe trouxe seus famosos rolinhos de canela, uma espécie de oferenda de paz, e conversamos sobre a viagem de carro, as decorações natalinas na Avenida Michigan, as reservas que eu tinha feito para o jantar. Mas primeiro, eu disse, olhando para o relógio, pensei que poderíamos ver o projeto do edifício Jenkins. Os empreiteiros estão trabalhando hoje, mas sabem que estamos chegando. 40 minutos depois, estávamos do lado de fora do imponente prédio de tijolos vermelhos no West Loop. Seus detalhes Art Deco haviam sido obscurecidos por anos de abandono, mas mesmo em seu estado atual, a estrutura arquitetônica era impressionante. Janelas altas, cantaria intrincada ao redor da entrada, um telhado em cornija que remetia às suas origens na década de 1920. Este é seu? Perguntou meu pai, olhando para a estrutura de 6 andares com um respeito renovado nos olhos. Meu e dos meus sócios investidores, corrigi, conduzindo-os pela entrada da construção. Fechamos oficialmente na semana que vem, mas nos foi permitido acesso antecipado para planejamento e trabalho inicial.
Lá dentro, o caos controlado, operários removendo paredes internas danificadas, eletricistas avaliando a fiação antiga, conservacionistas documentando cuidadosamente os equipamentos originais que valiam a pena salvar. Conduzi minha família em meio à poeira e ao barulho, apontando o que se tornaria o principal espaço da incubadora, as salas de conferência e a creche que ocuparia parte do segundo andar. A editora original tinha uma biblioteca linda, expliquei, mostrando-lhes uma sala com painéis de madeira e prateleiras embutidas que iam até o teto. Estamos preservando-a como um centro de recursos e espaço para reuniões. Aquelas luminárias de latão são originais. Encontramos substitutos antigos para as que faltavam. Enquanto eu detalhava nossos planos, a reforma em fases, os recursos de sustentabilidade, os programas para empreendedores iniciantes, observei as expressões da minha família mudarem de interesse educado para engajamento genuíno. Meu pai fez perguntas inteligentes sobre a estrutura de financiamento. Minha mãe ficou comovida com as disposições sobre creches para mães que trabalham. Até Greg, que parecia o mais desconectado do meu mundo, demonstrou interesse pelos aspectos técnicos da modernização de um prédio histórico. Alison me puxou de lado enquanto os outros examinavam as plantas arquitetônicas que eu havia trazido. Preciso te contar uma coisa, disse ela baixinho. Depois do Dia de Ação de Graças, pensei muito sobre por que me sentia tão ameaçada pelas suas escolhas e percebi algo importante. Ela hesitou, mas continuou. Quando éramos crianças, eu sempre fui a boazinha, seguindo regras, correspondendo às expectativas. Você era mais corajosa, questionando as coisas, encontrando seu próprio caminho. Parte de mim invejava isso, mesmo enquanto eu colecionava aprovação para minhas escolhas convencionais. A confissão me surpreendeu. Eu sempre achei que você tinha tudo planejado, admiti. Você parecia tão certa do que queria. Eu tinha certeza do que era esperado, corrigiu ela. Há uma diferença. Não me entenda mal, eu quero a casa, a família, o envolvimento com a comunidade. Mas às vezes me pergunto se explorei o suficiente antes de escolher esse caminho. Não é tarde demais para explorar outras dimensões de si mesmo, eu disse. Ter um lar e uma família não significa que você não possa perseguir outros interesses ou ambições. Ela assentiu, pensativa. É em parte por isso que eu queria ver tudo isso, para entender que existem diferentes maneiras de criar significado. Ela gesticulou ao redor do espaço. O que você está construindo aqui vai ajudar muitas pessoas. É um tipo de legado diferente do que eu escolhi, mas é igualmente significativo. Aquela conversa marcou uma virada em nosso relacionamento, da competição para a apreciação mútua, do julgamento para a compreensão. Éramos mulheres diferentes, fazendo escolhas diferentes, ambas válidas, ambas significativas à sua maneira. A reunião de Natal na casa dos meus pais, na semana seguinte, refletiu essa dinâmica em evolução. Ainda havia momentos de tensão, velhos hábitos não desaparecem da noite para o dia, mas a atmosfera havia mudado radicalmente. Levei Nathalie como convidada e apresentei minha família à amiga que me apoiou por anos. Eles a receberam calorosamente, meu pai a puxou para conversar sobre tendências de mercado e minha mãe insistiu que ela experimentasse todos os pratos festivos. Quando Nathalie mencionou nosso trabalho voluntário em um programa de programação para meninas, meus pais fizeram perguntas ponderadas em vez de mudar de assunto. Alison e Greg compartilharam novidades sobre a nova casa sem a sensação de satisfação superior que sentiam antes. Eles haviam se mudado 2 semanas antes e ainda estavam arrumando os móveis, escolhendo as cortinas e se adaptando à nova rotina. Temos um quarto extra que seria perfeito para os seus amigos de Chicago, caso vocês queiram nos visitar algum dia, ofereceu Alison. O bairro tem ótimos restaurantes a uma curta distância. O convite era sincero, não um comentário sobre o meu estilo de vida, apenas uma demonstração de hospitalidade. Aceitei com a mesma sinceridade. Mais tarde naquela noite, minha mãe me encontrou sozinha na cozinha, guardando as sobras. Tenho pensado na nossa conversa no Dia de Ação de Graças, disse ela, arrumando os biscoitos em um prato. Sobre como nunca perguntamos sobre o seu trabalho ou entendemos o que você estava construindo. Assenti, sem saber aonde ela queria chegar. Entrei para um clube do livro, continuou ela. Estamos lendo sobre mulheres empreendedoras ao longo da história. Você sabia que a Madame C.J. Walker construiu um império de cuidados capilares que a tornou a primeira mulher milionária dos Estados Unidos a se tornar self-made milionária? E ela era filha de escravos.
A imagem da minha mãe tradicional estudando pioneiras nos negócios me fez sorrir. Que maravilha, mãe! O que despertou esse interesse? Quero entender melhor o seu mundo, disse ela simplesmente. E talvez eu tenha sido limitada na minha reflexão sobre o que as mulheres podem realizar. Sua geração tem oportunidades diferentes, expectativas diferentes. Ela arrumou o último biscoito com cuidado. Ainda me preocupo com você às vezes, trabalhando demais, não tendo ninguém para cuidar de você quando está doente, perdendo a alegria que os filhos trazem. Isso é prerrogativa de mãe. Mas estou tentando ver que você construiu salvaguardas e sistemas de apoio que eu não considerei. E se algum dia eu quiser uma parceria ou uma família, será um acréscimo à minha vida, não um substituto para o que construí. Ela assentiu, aceitando isso de uma forma que não conseguiria um mês atrás. Só me prometa uma coisa: não se feche para as possibilidades por medo de que elas atrapalhem seus planos. Às vezes, as melhores coisas da vida nem são planejadas. Eu prometo, eu disse, abraçando o ar, estou aberta a qualquer coisa que traga realização genuína, seja ela convencional ou não. Nos meses seguintes, continuei o processo de autocura, examinando minhas reações defensivas, reconhecendo tanto os pontos fortes quanto as limitações das minhas escolhas, construindo conexões mais profundas com aqueles que me aceitaram como eu era. Criei significado por meio da mentoria de mulheres mais jovens no mundo dos negócios, da transformação do edifício Jenkins em um centro de empreendedorismo feminino e da manutenção de relacionamentos autênticos em vez de redes superficiais. Encontrei comunidade em lugares improváveis, uma aula de cerâmica de fim de semana onde eu era péssima, mas feliz, uma associação de bairro onde contribuí com minha expertise em marketing, a família extensa da Nathalie, que me adotou para jantares casuais de domingo. Até comecei a namorar novamente, de forma mais aberta e honesta do que antes, não por pressão ou medo de ficar sozinha, mas por um sentimento de autoconhecimento e desejo genuíno de conexão. Alguns relacionamentos duravam algumas semanas, outros, alguns meses. Nenhum ainda havia se tornado permanente, mas cada um deles acrescentava uma dimensão à minha vida, em vez de defini-la. O verdadeiro avanço veio quando percebi que me estabelecer não tinha nada a ver com geografia, propriedade ou status de relacionamento. Tratava-se de me acomodar em mim mesmo, meus valores, meu propósito, meu jeito autêntico de estar no mundo. Por essa definição, eu já havia me acomodado anos antes, estabelecendo bases sólidas para uma vida com significado e impacto. O prédio Jenkins abriu suas portas 8 meses depois daquele fatídico dia de ação de graças. Minha família inteira compareceu à cerimônia de inauguração, orgulhosamente de pé, enquanto eu discursava sobre a criação de oportunidades para que as mulheres pudessem definir o sucesso em seus próprios termos. Depois, uma jovem empreendedora se aproximou para me agradecer por criar um espaço que ela não encontraria em nenhum outro lugar, acessível, acolhedor e compreensivo com suas necessidades como empresária e mãe solteira. Isso mudou tudo para mim e para minha filha, disse ela simplesmente. Naquela noite, assistindo ao pôr do sol do jardim da cobertura do prédio, cercada por familiares e colegas que finalmente reconheceram e respeitaram minhas escolhas, encontrei paz com meu caminho. Não era perfeito, nenhuma vida é, mas era autenticamente meu. Os julgamentos dos outros, mesmo daqueles que eu amava, não conseguiam mais abalar essa base. A lição que aprendi naquele difícil dia de ação de graças e suas consequências foi profunda. A verdadeira felicidade não vem de se conformar às expectativas dos outros, mas de viver em consonância com seus próprios valores e propósito. Sucesso tem muitas definições, nenhuma inerentemente mais válida que as outras. E a liberdade vem de estabelecer limites com amor, permitindo espaço para as diferenças e mantendo a conexão.